Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física e hoje nós vamos falar sobre os sistemas táticos do handball, mais especificamente sobre os sistemas defensivos. Então fiquem ligados e vamos lá. As linhas defensivas ou linhas de defesa no handball são marcações na quadra com base na profundidade que tomamos como base para o posicionamento defensivo. Dessa forma, a linha de 6 metros da área do gol chamamos de primeira linha defensiva. E a linha tracejada da área de 9 metros chamamos de segunda linha defensiva. As zonas defensivas no handball são os posicionamentos defensivos com base na largura da quadra. Então vamos ter a posição defensiva 1, à esquerda e à direita, a posição defensiva 2, à esquerda e à direita, a posição defensiva 3, à esquerda e à direita, e por fim, o goleiro. A posição defensiva 1 é a posição que fica mais próxima da junção entre a linha de fundo e a linha lateral da quadra, e são os principais responsáveis pela marcação dos alas adversários. A posição defensiva 2 é a posição que fica um pouco mais centralizada em relação à posição 1. São os principais responsáveis pela marcação dos meias adversários. A posição 3 é responsável pela marcação na região central da quadra, conhecida como posições defensivas de base, e possui a função de marcar o armador central e o pivô da equipe adversária. E por fim, vamos ter o goleiro, que é a última posição ou última linha de defesa no handball, e tem a função de defender as bolas que vão em direção à meta e também de orientar o posicionamento defensivo de sua equipe. Um bom sistema defensivo no handball, ele começa com a transição para a quadra de defesa ou recomposição defensiva após perder a posse de bola durante um ataque. A transição para a defesa deve ser feita o mais rápido possível para não deixar o sistema defensivo vulnerável. Isso porque o handball é um esporte muito rápido, tá bom, gente? Então, assim como o basquete, né? No momento que você está atacando, você pode perder a bola e já ter que se posicionar para a defesa, tá bom? Após a recomposição, alguns princípios eles devem ser seguidos, como ocupar rapidamente suas posições específicas na defesa, antecipar-se aos gestos e jogadas dos adversários, entender e cumprir com sua função específica na marcação, ajudar na marcação de outros jogadores, mesmo fora de sua função na zona de defesa, e sua movimentação defensiva ela deve seguir a movimentação dos adversários e da bola. Vamos ter dois tipos de sistema defensivos, né? Na verdade são três: marcação por zona, individual e mista, tá bom? Não coloquei a mista aqui porque a marcação mista é a junção tanto da marcação por zona como da marcação individual. A marcação por zona é o tipo de sistema defensivo mais utilizado no handball, e nesse sistema cada jogador tem a responsabilidade de fazer a marcação em determinada zona da quadra de handball. E a marcação individual, né, acaba sendo um sistema defensivo fundamentado na marcação específica de cada jogador, independente de zona de quadra que ele está ocupando, tá bom? No caso do handball, dificilmente, né, a gente vai ver um sistema de marcação individual, porque pode acabar afetando toda a estruturação defensiva da equipe, a não ser que ela seja feita de forma mista. Então, vamos ver agora alguns sistemas defensivos por zona e também a gente vai acabar vendo um sistema defensivo misto. O sistema defensivo por zona 6-0 é um dos sistemas do handball mais utilizados. No sistema 6-0, todos os jogadores se posicionam por zona à frente da linha de defesa de 6 metros, ou seja, a linha da área de gol. Esse sistema de jogo ele tem como características dificultar as infiltrações de jogadores adversários, dificultar a movimentação do pivô adversário, dificultar os arremessos de pontas adversários e também, né, por ser uma marcação aí perto da linha de 6 metros, acaba sendo vulnerável aos arremessos de média e longa distância. O sistema 5-1 é um dos sistemas do handball mais conhecidos, onde 5 jogadores vão se posicionar à frente da linha da área de gol
e um jogador ele vai se posicionar mais à frente com o objetivo de dificultar o trabalho dos armadores da equipe adversária. Esse sistema de jogo pode deixar a defesa vulnerável às infiltrações, à movimentação do pivô e ao ataque dos pontos. No entanto, quando a equipe adversária ele tem um jogador muito habilidoso que pode desequilibrar o jogo, pode-se designar um jogador para fazer uma marcação individual nesse jogador e o resto da equipe fica posicionada para marcação em zona à frente da linha da área de gol. E assim, ele acaba sendo um sistema de defesa misto, né? Porque ele vai ter aí a marcação por zona, por 5 jogadores, e a marcação individual, tá bom? Com um jogador. O sistema defensivo 4-2 é um dos sistemas do handball pouco utilizados. Esse sistema de jogo é utilizado contra equipes que têm armadores com bom arremesso de média e longa distância e pontas e pivôs de baixa técnica. Esse sistema dificulta a troca de passes dos adversários, porém facilita as infiltrações. Esse sistema também pode ser utilizado numa variação para um sistema defensivo misto, onde 2 jogadores farão marcação individual e os outros 4 farão marcação por zona. O sistema defensivo 3-3 é um dos sistemas do handball mais agressivos, porém vulneráveis. Nesse sistema de jogo, 3 jogadores ocuparão a primeira linha de defesa e os outros 3 jogadores ocuparão a segunda linha de defesa. Esse sistema defensivo dificulta os passes e arremessos de longa distância, porém fica muito vulnerável às infiltrações, pois deixa muito espaço na primeira linha de defesa. O sistema defensivo 3-2-1 é formado por 3 linhas de defesa, com 3 jogadores sobre a linha de 6 metros, outra linha com 2 jogadores entre a área de 6 metros e a área de 9 metros, e uma terceira linha com um jogador sobre os 9 metros. A nomenclatura 3-2-1 é resultante da ordenação dos jogadores quando a bola se encontra no central atacante. E esse sistema é considerado universal, pois acaba englobando defesa por zona, individual e mista. Algumas características desse sistema são: tentar neutralizar a armação das jogadas com marcação no armador central, adapta-se a diferentes sistemas ofensivos, permite uma marcação dupla no jogador de posse de bola, dificulta a troca de passes e arremessos de longa distância, aumenta a possibilidade de contra-ataque. E agora a gente vai ter as características negativas, né? Que acaba provocando muito desgaste físico durante o jogo e acaba levando dificuldades para o time contra equipes bem organizadas que usam 2 pivôs e bons pontas. Então, galerinha, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e entendido. E fiquem ligados para a próxima aula.